Bom dia, turma do quinto ano. E aí, como vai a força de vocês? A coragem? Está tudo ok? Está tudo 10? Está 9? Está 8? Está 7? Vamos, deixar isso daí bem elevado, essa força de vontade, essa coragem, Vamos fazer assim, tá bom? Eu acredito que vocês podem, vocês conseguem e vão conseguir, porque vocês são inteligentes, são cheios de vida, cheios de saúde, tá bom? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de História, fazendo a correção da atividade anterior, Na atividade anterior a gente viu a questão do primeiro reinado. Vocês lembram do primeiro reinado, como era o primeiro reinado de Dom Pedro I, quando governou o Brasil entre 1822 e 1831, o autoritarismo, o que valia era só o que ele dizia, tinha que ser do jeito dele. A gente viu, no primeiro período. Vimos também o período regencial, que foi aquele período em que Dom Pedro de Alcântara tinha que assumir, só que não pôde, porque era de menor, mas alteraram a data de nascimento de Dom Pedro, que era para poder ele governar, nesse período chamado de regencial. Enquanto ele não podia governar, era governado pelos regentes, então alteraram a data de Dom Pedro de Alcântara para ele poder governar, para poder mudar aquilo que era antes, que era autoritarismo, só valia a opinião de uma pessoa só. Então a gente viu esse período regencial, que foi marcada por uma grande estabilidade, disputa política e diversas revoltas, tá certo? Vimos também o segundo reinado, certo? Que vimos a questão do golpe da maioridade, que foi exatamente isso daí, a parte do segundo reinado, onde veio Dom Pedro de Alcântara para poder mudar, para poder revolucionar, Pronto. E hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades. Nas nossas atividades, eu passei para vocês da página 272 a 275. Vamos começar a fazer a correção da página 274, tá certo? Na página 274, diz o seguinte: enumere os fatos históricos na sequência em que eles ocorreram. Então, a gente vai enumerar os fatos históricos de acordo com o que foi o primeiro, foi o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, certo? Então, vamos lá. Dom João retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. O Brasil é governado por regentes. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil e a elaboração da primeira Constituição do país. Vamos ver o que foi que aconteceu primeiro? Então vamos lá. O que foi que aconteceu primeiro aí? Dom João retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. Depois de sair, o que foi que aconteceu? Dom Pedro I proclama o quê? A independência do Brasil. Depois, elaboração da primeira Constituição do país. E por último, o Brasil é governado por regentes. Então você vai no método. 1, 4, 2, 3. Fica esta sequência aí, na ordem dos fatos históricos ocorridos no Brasil. Bom? Segunda, leia a seguir um texto da Constituição de 1824, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação. A. Conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? Era atribuído quem? Poder moderador? Quando diz o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador. Então, lá na segunda questão, na letra A, você coloca
B. Qual era a função do poder moderador? Qual é a função? B. Era de plenos poderes a Dom Pedro I para intervir nos diversos âmbitos. Pronto. Dom Pedro I, ele tinha aí, né, poder para fazer o que quisesse, certo? Ele resolveu o que queria, ele que decidia qualquer coisa. Na terceira questão, continue a produção do texto de acordo com a frase inicial e com a imagem. Aqui, ó. As mobilizações sociais são muito importantes porque quando as pessoas se unem, você vai e continua, certo? Essa resposta aí ela é bem pessoal. O que é que acontece quando as pessoas se unem, né? Se consegue conquistar alguns direitos, né? Você vai e coloca aí, né? Tem mais chance de alcançar aquilo que reivindicaram. Juntos, como diz, juntos a força é maior, né? Quando a pessoa vai procurar seu direito, atrás de reivindicar suas coisas, juntos, muita gente, né? A chance de conseguir é maior, na verdade, do que uma só pessoa. Quando as pessoas se juntam, a força é maior, os objetivos são maiores, as conquistas são maiores, né? Então é muito importante para reivindicar seus direitos, né? Conquistar o que você quer. Então você vai colocar aí, certo? Nessa página 274. Agora nós vamos passar para a página 276, certo? Página 276. Na página 276, nós vamos falar da história, né? História, a ascensão do café, certo? O que foi isso? Que momento da história que fala sobre isso, tá bom? Então vamos aqui, ó. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira, certo? Que é esse. Com o aumento de seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação do café tornou-se muito lucrativa, dava muito dinheiro, lucrava muito. Assim, esse produto passou a ser implantado, amplamente cultivado na atual região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Olha só. A riqueza obtida com a exportação do café, que é a exportação, a venda de produto para outros países, né? Então, com a riqueza obtida com essa venda de café para outros países, causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais, certo? A maior parte dos cafezais, das plantações de café, estava lá no sul do país. Até meados do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito no lombo de mulas, né? Lá perto do século XIX, para poder levar, né, o café de um lugar para o outro, utilizavam as mulas, né? E nos lombos das mulas. Entretanto, a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou muito grande a distância entre as fazendas de café e os portos para exportação. Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias. Eles perceberam que de onde para onde ia o café, a distância era muito grande, né? Porque levavam nas mulas, né? Nos lombos das mulas. Mas eles perceberam que a distância estava muito grande. E como a distância estava muito grande, eles começaram a o quê? Fazer o quê? Ferrovias, né? Que a gente até percebe aqui, ó. A gravura de 1868, Viaduto da Serra, que representa uma das primeiras ferrovias do Brasil. Ó,
certo? Pronto. E aqui no mapa nós temos a expansão das ferrovias em São Paulo no século XIX, certo? Século XIX, nesse daqui do mapa, certo? O crescimento da urbanização. O lucro gerado pelas exportações de café impulsionou também a urbanização do Brasil, olha só, né? A questão de desenvolvimento das pessoas, a urbanização também mudou aqui no Brasil com isso, tá certo? A instalação de ferrovias propiciou a criação de diversas cidades próximas às suas estações. Nas cidades que já existiu a chegada das ferrovias, acelerou o crescimento. O desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos, como água e esgoto, iluminação a gás e transporte urbano. Leia o texto a seguir. Olha só o que é que diz esse texto aqui, ó. De fato, a chegada da estrada de ferro constituiu um marco importante para as cidades mais antigas, quanto para as vilas recém-fundadas nas frentes pioneiras de produção de café. A estação logo se tornava um ponto movimentado, exigindo melhorias de acesso e uma infraestrutura de hotéis, armazéns e lojas capazes de abrigar as mercadorias e atender aqueles que chegavam, partiam ou simplesmente iam ver o trem. A prosperidade proveniente do café atraía novos moradores, funcionários públicos, empregados das ferrovias, profissionais liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e suas famílias, que graças à facilidade dos transportes puderam residir longe de suas propriedades, certo? Então a gente tem aqui a Avenida Paulista, ó, em 1902, certo? Logo no começo dessa urbanização, como eles chamam, certo? Em casa vocês vão fazer essa página aqui, ó, 278, certo? Não esqueça, essa página aqui, 278. Vamos aqui. Os trabalhadores escravizados no café, e tinha, professora? Nessa época ainda tinha a questão dos escravos? Tinha, tá certo? Ó, o cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Lei Eusébio de Queiroz. Ó, Eusébio de Queiroz, ó, Lei Eusébio de Queiroz, em 1850 foi aprovada, né? Essa lei fazia o que? Essa lei proibiu, ó, proibiu o tráfico de pessoas escravizadas africanas para o Brasil, de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Ó, pronto. Era proibido trazer pessoas da África para trabalhar como escravo aqui no Brasil, de acordo com essa lei Eusébio de Queiroz, certo? Alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Ó. Lei do Ventre Livre. Lei do Ventre Livre. Qual o ano dessa lei aqui? Ó. Lei do Ventre Livre, 1871. Ó. Que concedeu, quero dizer essa lei, concedeu a liberdade a todos os filhos de mães escravas, nascidos a partir daquela data. Então, todos os filhos das mães escravas, nascidos a partir daquela data, certo? Eles eram livres, certo? Concedeu a liberdade, concedeu a liberdade a todos os filhos, de mães escravas, nascidas a partir daquela data. A partir daquela data, pronto, a partir daquela data ali, certo? Onde foi aprovada essa lei,
todos os filhos que nascessem, eles não seriam mais escravos. Porque quando a mulher estava grávida, até o filho que ela estava no ventre, quando ele nascesse, seria escravo também. Certo? Então aí aconteceu a lei do ventre livre. Tá bom? Para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-las em outras regiões do país, principalmente no Nordeste brasileiro. Eles não podiam mais trazer, pessoas da África para trabalhar como escravos. Entretanto, diante da dificuldade cada vez maior de fazer uso da mão de obra escravizada, alguns fazendeiros encontraram outra solução. Qual foi a solução que os outros fazendeiros encontraram? Estimular a vinda de imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravizados nas lavouras de café, que a gente tem aqui essa imagem, certo? No século XIX, a Inglaterra era um país industrializado, que procurava ampliar o mercado consumidor para os seus produtos. Assim, os ingleses passaram a pressionar outros países a substituir o trabalho escravizado pelo assalariado. Com essa medida, eles esperavam que mais pessoas tivessem condições de comprar seus produtos. Veio aí, pessoal, também o movimento abolicionista. Que movimento foi esse, movimento abolicionista? Desde a aprovação da lei do Eusébio de Queiroz, que não podia mais trazer pessoas da África para trabalhar como escravo aqui no Brasil, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou o fim da escravidão no Brasil. Veio a Lei Áurea em 1888, deixa eu apagar aqui. Lei Áurea em 1888. Fim da escravidão no Brasil. Pronto. No Brasil. Ok? O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi os do representante dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras, certo? Então aqui essa charge, tem até essa charge aqui, que quando você olha, você observa, é uma charge que representa os escravos fugindo de uma fazenda, produzida por Ângelo Agostini em 1877. Então vejam aqui, eles querem fugir, os fazendeiros, puxando para eles ficarem, Então, olha só, o apoio de diversos setores, desse movimento abolicionista possibilitou, os escravizados ter uma nova consciência sobre si mesmo. Quando teve esse movimento abolicionista, eles começaram a pensar, sobre eles mesmos, o que estava acontecendo com eles mesmos, motivando a fugir da fazenda. Isso foi apenas um motivo para eles fugirem da fazenda onde eles trabalhavam. Com a representação dessa charge aqui, esses escravos
Fugiu com poucos pertences. Eles não queriam muita coisa, né? Porque eles não tinham. Fugiu com poucos pertences, mas muitos ainda eram capturados pelos donos da fazenda, né? Então você vê aqui que tem um deles, né, que está sendo, ó, arrastado aqui pelos donos da fazenda. Alguns conseguiram fugir, outros não, certo? E aqui na página 281 é onde você vai fazer a sua atividade, certo? Página 278 e página 281, certo? Qualquer dúvida, você lê o texto de novo, você me pergunta, tira a dúvida que a gente resolve, tá certo? E na próxima aula a gente corrige, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.